nele, porque é um formato que cada um chega de um jeito, assim, né? A minha formação é em letras. Então, eu sou professora por formação, fiz licenciatura, letras português na UFO. Aí na UFO você pode se especializar em outra língua depois, mas como eu queria ficar na docência dando aula de língua portuguesa, gramática, redação, eu fiz só o português mesmo, assim, não me especializei em outra língua depois. E aí na verdade eu queria fazer direito, eu gosto de me comunicar, desembolar. Hoje, com as tecnologias, as oportunidades, coisas surgindo mais, você pode usar a sua capacidade ali para moldar e vender seu peixe do jeito que for. Exatamente. E a primeira pessoa que me atentou para isso, assim, sabe o Mauro Sérgio, professor de filosofia aqui de Araguari? Sei. Ele é incrível, tem livros publicados, é uma pessoa muito massa de trocar ideia. Mauro Sérgio, eu acho que eu já vi esse professor. Foi. Professor Um Mauro. beijo pro meu professor. Vai saber. Vi ele esses dias. Aí ele falou assim, no terceiro ano: daqui 10 anos, se a gente se encontrar, eu acho que 90% da sala vai estar trabalhando com profissão que nem existe ainda. Então, vocês estão muito pressionados a seguir uma carreira assim, mas as coisas estão avançando muito rápido. Tecnologia vai avançar cada vez mais rápido, os formatos. A maioria de vocês não vai estar trabalhando com as profissões que a gente conhece hoje. E assim, eu sou uma dessas pessoas, outras pessoas da minha turma também, porque no terceiro ano, às vezes, a gente fica assim, você é advogado, você é médico. Hoje em dia, os meninos já falam, você é programador, você é podcaster. Influencer. Você é influencer, você... Mas assim, não dá pra saber, porque se você fizer bem aquilo ali que você faz e achar uma oportunidade de... Eu uso a palavra lubrificar o trabalho de alguém. Às vezes você quer fazer uma coisa, você não sabe chegar ali, você não sabe com quem você fala. Ai, vou aceitar, hein? Se você conseguir facilitar o trabalho de alguém, você já tem um trabalho. E geralmente quem é desembolado e sabe escrever bem, fundamentar bem uma ideia e convencer alguém, pode trabalhar em qualquer área, né? Sim, sim. Engraçado que letras, geralmente, a galera se forma... Pensa, quem eu via na minha época de UFO, você vai fazer letras, vai ser professor. Né? Matemática. Não, e na minha sala a galera de matemática é professor. Na minha sala tinha muita pedagoga, padre e autor de livro. Eu acho que foi a última turma, assim, com esse perfil. Porque aí na próxima já veio uma galera mais... Outra cabeça, quero pessoas estudando mais. Obrigada. Nossa, chiquérrimo, tintim pra nós. A minha vai na lá. Valeu. Saúde. Mas enfim, fiz letras meio sem saber o que eu queria fazer, mas porque eu gostava de ler, me comunicava bem, gostava de aprender português, sei que eu faria aquilo. Então eu pensava, se eu não der aula, eu posso revisar, posso ser redatora num jornal, né? Se eu conseguir publicar coisas boas, posso ser uma editora-chefe numa revista. Você pensava algo, né? Todos os leques que você tinha dentro de uma profissão, né? Se eu sei falar, se eu sei escrever bem aqui, eu posso... escrever um artigo, mas assim, ser professora de início não era o que me mais brilhava os olhos. Total. Pela remuneração injusta mais, porque todo professor que você conhece tá na beira do burnout, né? Você vai perguntar como é que tá com o olho tremendo, assim, já, assim. Que é muita pressão e a grana não é assim. Mas aí eu consegui uma bolsa na UFO, que é o PIBID, que é um programa de incentivo à docência. A universidade te dá uma grana para te incentivar e te bota na sala de aula. E eu entrei na UFO, eu tinha 17. No meio do curso eu consegui isso. Então eu fui para a sala de aula com 19, dar aula de redação para o ensino médio. Meus alunos tinham 16. Não. Você interagia super bem. Porque porque eu já chegava assim. Você já é da vibe dos moleques. Né? E eu amava isso. Aí eu fiquei assim, gente, então dar aula é muito legal. Porque eu tava jogando num time assim, às vezes... Mas eu respeito, assim, todo respeito, máximo respeito a professores que têm anos de carreira. Uma Dona Nelma, assim, Nossa, lenda viva. Né? Eu fiz português com a Dona Nelma. Eu também. Então, toda vez que alguém vem criticar uma educação mais ortodoxa, eu falo, tem as ressalvas, porque funciona, porque tem respeito. Mas eu cheguei eu acho que é tudo uma questão de timing, sabe? Tem hora que acontecem umas coisas na minha vida que eu falo, o roteirista é muito bom, que eu... Entrei no momento que... era um momento que as escolas particulares precisavam de novos rostos, assim.
Se, tipo, o professor que não dá aula, que dá show. Aí você chega novo, cheio de esperança, disposição, quer fazer uma gincana, levar os meninos pra fazer não sei o quê. Eu era dessas. Me bota na gincana, eu tinha que ganhar. Pô, sabe? Aí eu fui envolvendo nisso, assim, tipo, professora. Teve essa parada da escola mesmo, que a escola, em algum momento, ela precisou de pessoas novas pra... Na escola particular, né? Assim, eu acho que o ensino como um todo, né? Porque a gente teve um boom. Quando eu entrei na Letras, uma pessoa tinha smartphone na minha sala. Isso foi em 2011. Uma menina que tinha chegado da Itália tinha um BlueBerry. E eu ficava louca. E aí, tipo assim, ela não fazia nada com isso. E aí, durante a aula, eu falava, posso usar? Porque ela era minha amiga. E aí, tipo, a professora falava algumas coisas, eu achava... assim, eu poder abrir o Google no celular e ver uma coisa e perguntar pro professor. E a gente tinha aula numa sala mais chique da UFO, multimídia, porque aí o professor podia usar a internet e mostrar, sendo que todos os outros blocos é giz e quadro. Então a gente já tinha acesso a essa tecnologia, minha amiga tinha o celular. Então, eu sempre gostei do potencial da internet de acelerar. E aí, qual que é o contexto? Isso aconteceu lá em 2011. Quando eu estava indo para a sala de aula, o smartphone já começou a ser mais acessível. Como que você prende a atenção de um aluno? Nossa, não vou nem falar pós-pandemia, né? Que você ficou tendo EAD e consumindo conteúdo o dia inteiro, 2 anos em casa, e agora tem que voltar, sentar numa sala branca, em fileira, calado por 5 horas... E o que aquele professor falou é a verdade absoluta? Como que você acredita nisso hoje, com 13 anos de idade? Se você... A educação vai ter que mudar muito da agora pra frente. Senão e precisa ter recurso para mudar, né? Porque isso é muito cobrado do professor, mas o professor precisa ser capacitado. Total. E a nossa educação, a gente já falou que é uma das piores do mundo hoje, né? E assim... É sucateado, né? É a base de tudo. E é um plano, né? Sucatear a educação, aumenta a desigualdade social, rico mais rico, pobre mais pobre. Você acredita nessa parada de segurar a educação para ficar mais fácil o controle? Nossa, eu acredito total. Eu acho que isso é uma filosofia do capitalismo, inclusive, assim. A base é essa, né? Porque, tipo assim, o que faz algumas pessoas poderem ter mais e outras ter menos? O que é a chantagem? O que deixa alguém... mais seguro e com mais recursos. É o conhecimento. É o conhecimento, é a informação. Tem várias pessoas cheias de potencial, mas que não fazem a menor ideia do que ela pode fazer. E aí, se você vai para uma sala de aula e tem um professor que, como eu tive, professores incríveis, tem o Mauro Sérgio aqui, como eu sonhava em ser essa pessoa para alguém em algum momento, é poderoso, né? Se você souber que você pode abrir um caminho ali para uma pessoa, ela pensou diferente. Aí foi isso, as escolas estavam bem assim, os alunos consumindo muito internet, problema de levar celular para a sala. Então, você precisa ter um professor que chega ali no gás e aí, assim... Antes de eu ir para esse tipo de escola, eu estava num contexto bem diferente, porque primeiro eu fui para a escola municipal como bolsista, né, até eu me formar. Que foi essa bolsa que eu tive acesso para... Que eu era professora, mas eu não era professora docente contratada. Era assim, a estagiária da UF vem para dar aula de redação. Na prática, eu sou professora, tenho que entrar, vou dar minha matéria... ensinar a fazer uma redação por Enem. Mas na sala dos professores, estagiária, menina, né? Não tinha nem 20 anos. Sim. Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!